bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula prática, onde eu mostro para você o passo a passo para você dominar projetos de prefeitura e regularização, mesmo sem ter experiência na área. Essas aulas que têm o objetivo de encurtar o seu caminho aí para você chegar mais rápido e dominar todos os projetos de prefeitura e regularização. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil e especialista em projetos de prefeitura e regularização de imóveis. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês 2 erros que podem acontecer nos processos de regularização de imóveis. Existem 2 erros e são muito comuns, tá? Então vamos falar aí sobre esses 2 erros que podem acontecer. É bem comum de acontecer, tá? Bem comum, já adianto para vocês. Tô com alguns processos aqui que já tem esse erro. Então, prepara que pode acontecer com você. Como eu já falei, se não aconteceu, pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá, a galera que tá chegando aí tá falando ok, já segura o coraçãozinho aí e vamos lá, direto pro conteúdo. Por quê? Hoje eu decidi falar sobre esses 2 erros, porque já peguei processos aí com esses erros, estou arrumando processo nesse exato momento aqui no escritório desses erros que aconteceram, tá? Então, vou aproveitar e vou mostrar documentações para vocês, porque, gente, é aula prática. Então, é aula do que aconteceu aqui, que está rolando aqui nessa semana. E são erros que vão surgir para você. E eu decidi falar sobre a regularização de imóveis, por quê? Vamos pegar aí um ganchinho, né? Porque é uma oportunidade, só que entre nós, né? Um segredo para vocês, mas regularização de imóveis, né? Existe cerca de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Segredo aqui para vocês, hein? Só que entrar gente. 30 milhões. Quem entra nessa área, quem domina essa área, com certeza tem o seu posicionamento no mercado. O que acontece é que muita gente acaba desistindo da profissão, o que acontece é que muita gente não consegue colocar sua profissão em prática porque se sente com medo, porque se sente inseguro, porque a faculdade não te ensinou em 5 anos, 5 anos não te ensinou nada sobre projetos de prefeitura e regularização. Assim como eu, né, que aconteceu comigo, eu me formei, fui tentar empreender, né, vou falar o tentar porque, assim, gente, só foi literalmente ali vários erros. Então, eu fui tentar empreender e no momento que eu fui tentar empreender, o primeiro cliente me pergunta quanto que ele ia gastar no projeto de prefeitura. E eu sabia o que era um projeto de prefeitura? Ninguém nunca me contou sobre isso na faculdade, ninguém nunca me falou nada sobre esse projeto de prefeitura. Então foi ali um momento que eu fiquei literalmente desesperada e eu passei por essa situação que muitos passam, que é, meu Deus, eu vou desistir, meu Deus, eu não sou capaz, eu acho que isso não é para mim, a faculdade não me ensinou, eu não me sinto preparado para o mercado. E, infelizmente, você acaba ali literalmente jogando 5 anos de profissão fora. E não é isso que você vai fazer. Porque eu tô aqui para pegar na sua mão, para a gente ir junto aí, para você dominar essa área de projetos de prefeitura e regularização de imóveis, tá? Então, como eu já falei, são 30 milhões de imóveis irregulares no país. E como eu falei que são erros que vão acontecer nesses imóveis irregulares, preciso que você entenda já de antemão o quê? Que quando a gente fala de projetos de regularização de imóveis, são edificações, né, que já foram construídas. Então, você não vai chegar, tem um lote vazio e você vai definir o que vai ser feito naquela construção. Na verdade, você vai chegar e já existe essa construção lá no local. Se essa construção já existe no local, é um processo de regularização de imóvel. Então, sempre lembra, quando você chegou no local, já existe a construção, se trata de uma regularização de imóvel, tá? Então, é um processo muito comum de ser feito, porque, né, a maioria das pessoas, a maioria dos clientes constroem sem aprovar um projeto na prefeitura, mas eu não vou longe, não. Eu já peguei vários processos onde profissionais não souberam executar regularização, não souberam executar aprovação de projeto e o projeto estava completamente errado e irregular porque o profissional não sabia fazer isso. Então, vocês imaginam a dor de cabeça. Eu não quero que vocês entrem aí nessa porcentagem de profissionais que erram com o cliente, tá? E é justamente por isso que eu vou te contar aí 2 erros muito comuns de acontecer, né? Nesses processos de regularização de imóveis, né? E esses erros que eu vou te mostrar aqui em detalhes e vou te mostrar soluções para eles são literalmente, gente, dos processos que eu pego aqui dentro do escritório,
De todos os processos que eu pego, mais de 50% ocorre esse erro. É assustador. Mais de 50% ocorre um desses erros que eu vou te mostrar hoje, tá? Então, assim, é literalmente assustador, tá? E não é só comigo. Não é só na minha situação em específico, né? Hoje aí eu já tenho mais de 1.500 alunos, né, que da parte de projetos de prefeitura e regularização, e a maioria passa por essa mesma situação. É a mesma pergunta, Bruna, cheguei lá na casa do cliente e encontrei esse erro. Cheguei lá na casa do cliente e encontrei esse erro. Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou agir nessa situação? E é justamente que eu vou te mostrar aqui quais são esses erros. E vamos começar aí com o pé direito, já falando sobre esses erros. Primeira coisa que eu tenho que te falar é que eu vou pegar um processo de um cliente, né? Porque a aula é prática, né? Então a gente vai mostrar literalmente um processo de um cliente, que tá tudo separado aqui, reservado para eu já levar para a prefeitura. O erro vai estar onde? Olha, anota, são 2 erros que vai acontecer, são 2 erros que são comuns de acontecer em mais de 50% aí dos processos que eu pego, e não vai ser diferente com você, não vai ser diferente. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Primeiramente, esse erro, ele vai ser identificado através da matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel. Mas o que significa esse negócio de matrícula do imóvel, Bruna? Eu nunca escutei falar. Nunca escutei nada sobre matrícula, nunca vi em detalhes do que se trata. Basicamente, a matrícula é o documento de posse do imóvel. O cliente, ele só vai ser proprietário se ele tiver esse documento de posse. Somente esse documento de posse. Ah, Bruno, mas tem outro, tem outro, tem outro. Calma aí que a gente vai falar justamente sobre o erro. E aí, o erro que a galera comete é justamente pegar esse documento e quando vai analisar, aqui precisa ter o quê? O nome do seu cliente, né? A maioria nem verifica o que é matrícula. Aí o cliente fala assim, olha, Bruna, eu tenho um contrato aqui que representa que eu comprei esse imóvel. E aí esse contrato se chama contrato de... Eu esqueci a palavra agora. De compra e venda, né? Contrato lá de compra e venda. Gente, o contrato de compra e venda não comprova posse. Entendeu? Não comprova posse. Para comprovar posse do imóvel, já estou esquecendo as palavras hoje, né? Para comprovar a posse do imóvel, precisa estar na matrícula. E aí, o que acontece, gente, é que no país, de verdade, aqui, ó, falando para vocês, no país, esse foi um levantamento, compromisso de compra e venda. Obrigada, Rafael. Rafael, meu aluno, que bom te ver por aqui. Contrato de compra e venda. Gente, olha só. Esse foi um levantamento do Ministério do Desenvolvimento. Escuta só. Eles fizeram um levantamento e eles conseguiram atestar que mais de 30 milhões de imóveis no país não tem documento. Eles estão irregulares porque a galera não tem um documento. Gente, é surreal. E por que você precisa se preparar para isso? Como eu falei, dos clientes que eu atendo hoje dentro do meu escritório, mais de 50% estão irregulares justamente porque não tem esse documento. Contrato de compra e venda não é posse do imóvel, tá? Não é posse. Então, o que acarreta nisso? Bruno, o que eu tenho a ver com a posse do imóvel? O que tem a ver que você só vai conseguir fazer qualquer processo de prefeitura, seja regularização de edificação pronta, hoje eu vou falar da regularização, né? Mas pode ser também aprovação de um projeto, de qualquer coisa, só vai fazer quem é o proprietário desse imóvel. Como é que a gente descobre o proprietário? Através da matrícula, tá? E aí, como a galera não tem a matrícula, não tem o nome da matrícula, normalmente, vou dar um exemplo para vocês. É muito comum de acontecer. Vamos pegar aí 3 pessoas. O João, a Maria e o José. Então, ó, escuta, 3 pessoas. O João, a Maria e o José. O João é proprietário do imóvel no ano 1990. 1990, ele comprou da imobiliária. E aí, ele tem ali uma matrícula com o nome dele, o João, tá? O João comprou e tem ali o nome da matrícula dele. Daí, o João decidiu vender. Lá em 1900 e... Vamos pegar 2000, né? Vamos pegar lá em 2000. Em 2000, o João decidiu vender o imóvel dele para Maria. O que ele fez?
Gente, toda vez que vai vender o imóvel, tem um contrato de compra e venda, tá? Toda vez vai ter um contrato de compra e venda. Então, não quer dizer, como eu já falei que não comprova posse, não quer dizer que não tenha ele. Ele é um dos passos que deve acontecer. Aí, o João foi lá e vendeu para a Maria. A Maria comprou e tem um contrato de compra e venda e viveu feliz para sempre com o contrato de compra e venda. Mas não terminamos por aí, tá? Por quê? A Maria não fez a matrícula. Beleza. Só que isso foi lá em 2010. A Maria, olha só o que ela fez. Ela decidiu vender o imóvel para o José. Então, olha só, o João vendeu para a Maria vendeu para o José. Só que tudo isso com o lindo e maravilhoso contrato de compra e venda, que não comprova a posse do imóvel. Então, imagina só. João vendeu para Maria com o contrato de compra e venda. Maria vendeu para o José com o contrato de compra e venda. Daí o José bateu no meu escritório, chegou aqui, Bruna, tô precisando de um serviço seu. Aí eu, então bora lá, vamos lá, né? Vamos desenrolar esse processo. É uma regularização, explicou toda a situação. Quando eu fui analisar a documentação, aí eu falei assim, José, quem é João? Aí ele falou, não sei quem é João. Aí eu falei, não, mas é porque o seu imóvel está no nome do João. Ele, não, Bruna, tá aqui, ó. Tá aqui o meu contrato de compra e venda e eu sou proprietário, comprei da Maria. Beleza, olha a bola de neve que virou. Gente, olha só para vocês entenderem a situação. Passaram-se por 3 pessoas, mas só uma é proprietária do imóvel, porque só tem o nome de um aqui na matrícula, não foi trocado. Quando você compra o imóvel, esse nome precisa ser trocado, galera. Precisa ser trocado na matrícula. Então, o contrato de compra e venda, ele precisa passar no cartório de notas e depois vai surgir a escritura. Escritura não é propriedade também. Ah, mas a escritura é muito cara, o cliente está reclamando que é caro, mas ele não ainda é dono do imóvel com a escritura. Segura o coração. Depois que ele pegou a escritura, ele precisa levar no cartório de registro de imóvel. Aí, lá no cartório de registro de imóvel, que vai sair a danadinha da matrícula. Só assim vai ser dono. Mas aí, o que acontece nessa situação? Até aqui vocês estão entendendo? Preciso do feedback de vocês. Até que vocês estão entendendo? Manda um sim aí ou não para mim. Estão entendendo aí o que o João vendeu para a Maria vendeu para o José, e os dois aqui só com contrato de compra e venda? Ficou claro para vocês? Me mandam aí no chat, deixa eu ver. Olha, o Marcos, meu aluno presente, o IPTU também não comprova. Exatamente, Marcos, parabéns. Então, ó, o Leandro falou que sim. Rosângela, meu amor, tudo bem com você? Ela falou que sim, Francisco sim, o Henrique sim, o Marco sim. Então, ótimo. Eu preciso que vocês entendam isso. Rogério, meu aluno, também está aí presente. Que bom. E aí, o que aconteceu? Passou por essas 3 situações. Então, surgiu o processo de regularização, tão claro como água cristalina. Excelente. Se surgir um processo de regularização, o seu cliente não tem o nome na matrícula, você não consegue fazer o processo de regularização. Já era. Bruno, eu desisto do cliente, manda ele embora. Não, calma. Segura o coração, que eu tenho mais um projeto aqui para você. Esse projeto eu vou passar aqui para você, ó, porque o que eu tô te contando aqui, ó, ninguém te conta, é segredo, viu? E aí, gente, por ter passado por essa situação, né, onde o João comprou o João vendeu para a Maria vendeu para o José, até agora nessa mesma situação, o que a gente vai fazer? Aí eu vou lá e tento procurar, né, ali quem era esse proprietário antigo, passou ali por várias pessoas, só que nessas situações fica difícil. Eu vou negar o cliente? Não. Por isso que você precisa desse conhecimento aqui, porque muita gente erra. É o processo que muita gente erra. Vai falar, ah, Bruna, mas surgiu um processo aqui, Deus me livre, trem é difícil demais. Esse negócio é difícil demais. Eu tô falando trem, que trem é de goiano, né? Então, goiano você vai falar trem no meio das frases. Aí, não, esse negócio que é difícil demais e eu não vou pegar esse serviço. Beleza, você acabou de perder o cliente. Você acabou de perder o cliente porque você tinha mais um serviço com ele, além da regularização. Mas, Bruna, tem solução isso? Claro que tem solução, gente. Tudo tem solução, tudo tem solução. Então, numa situação como essa, que é o primeiro erro que vai acontecer,
como é que você vai agir? Primeira coisa que você vai precisar ter ali um parceiro. E olha, gente, tem muitos aí querendo fazer parceria com você. É justamente um advogado. Advogado, faça parceria com um advogado. Por quê? Nessa situação, na maioria dos casos, claro que vai depender da situação, mas como o João vendeu para Maria e a Maria vendeu para o José, e aí vamos supor que até o João morreu, a Maria morreu, e só tem o José que comprou ali, porque realmente isso acontece. Já peguei processo onde passou por 10 donos que não tem o nome na matrícula. Isso pode acontecer. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um contato com o advogado, e o advogado vai achar uma solução para isso. Mas na maioria dos casos, surge mais um processo para você. Que processo é esse? O processo de uso campeão. Processo de uso campeão. Bruna, mas como é que eu vou fazer esse processo de uso campeão? O negócio, né, de regularização, como é que eu vou fazer o uso campeão? Justamente isso. Imagina aqui comigo. Vou deixar bem claro para vocês. Imagina aqui comigo. João comprou da Maria, ou João vendeu para Maria e Maria vendeu para o José. Mas o processo de uso campeão, como já tem ali anos, né? Claro que vai depender de tudo que o advogado falar. O José vai entrar ali com o processo de uso campeão. Quando ele entra com o processo de uso campeão, ele vai virar o proprietário desse imóvel, né? Claro que o advogado, volta a salientar, que o advogado vai orientar. Quando ele vira proprietário do imóvel, adivinha o que é que vai sair para ele? A matrícula do imóvel. O nome dele, agora sim, ele é proprietário desse imóvel. Agora sim, depois do processo de uso campeão. Mas nesse meio tempo, eu falei para você que você vai ter mais um processo, não falei? Falei que você vai fechar mais um processo com seu cliente, não falei? E é justamente isso que vai acontecer. Por quê? Quando você vai lá e faz esse processo de uso campeão, o advogado vai montar o processo, você precisa fazer o projeto do uso campeão. E, gente, ele é bem parecido mesmo com o processo de regularização. Então, se você sabe criar o processo de regularização, você vai saber facilmente criar o processo de uso campeão. E o que é que precisa nesse processo, Bruna? Você faz o levantamento, que a gente já falou ali do levantamento, que é a regularização. Fiz o levantamento, beleza. Você vai precisar fazer um memorial descritivo, que nada mais é do que você ler o projeto e escrever o que você está lendo do projeto. Beleza. E a responsabilidade técnica? ART, RRT e TRT. Então, você fecha mais um processo com o cliente. E só aqui entre nós, novamente, um segredinho para vocês. Quando vocês fazem esses processos aí de uso campeão, normalmente a gente fecha esse processo aí no valor aí entre R$3.000, R$5.000, e é um processo super fácil de fazer. Super fácil de fazer. Vocês conseguem fazer esse processo de boa. Porque se você sabe ele criar o processo de regularização, é mais um serviço, gente. É mais um serviço. E aí o seu cliente vai ter o quê? A matrícula. Aí vem a parte boa. Você fechou ali com ele o quê? O processo de uso campeão, né? Mas não acabou por aí. Por quê? O uso campeão, eu acho que eu até postei esse conteúdo agorinha. Postei um conteúdo agorinha. Depois vocês dão uma olhadinha no videozinho que eu postei. O processo de uso campeão, ele vai trazer uma propriedade do imóvel para o cliente. Então, peraí, vamos entender. O José entrou com o processo de uso campeão, só depois disso ele vai ser dono do lote, da construção e tudo que tem lá. Porém, anota isso aí para vocês, que ninguém te conta. O uso campeão, galera, o uso campeão, ele não regulariza a obrinha que tem lá. Ah, mas tem uma obra de 150 lá, a gente regularizou. Você regularizou a documentação, meu amor. Agora você vai regularizar o quê? A construção. A construção é o processo que você faz na prefeitura. Sabe aquele que a gente fala aqui direto? Vai regularizar o imóvel, vai regularizar o imóvel. É justamente esse. Então, você fecha 2 processos com o seu cliente, justamente porque você sabe entender o erro. Do erro. Isso, Rafael, que orgulho dos meus alunos. Olha aí, ó, o uso campeão é só do terreno, né? Depois ainda precisa regularizar a construção. Sim, Rafael, exatamente isso. A gente consegue, através do uso campeão, a regularização da documentação. Porém, depois ainda falta a regularização da construção. Daí é o momento que você entra com o projeto.
tá bom? Então, você faz um projeto para o uso campeão e faz um projeto para quê? Para regularização de um imóvel, tá? Então, quando você entende esse erro, você sabe orientar o cliente desse erro, o que vai acontecer? Nessas situações, você consegue resolver o processo do cliente e ainda vai, né, faturar ali com 2 processos. E o valor? E o valor? Como é que fica esse valor da regularização? Depende. Nunca precifique por metro quadrado, é por hora trabalhada. Mas, de novo, um segredo aqui entre nós. Nunca é menos que R$ 3.000 aqui no escritório. Então, pensa aí. Nisso, você fechou 2 processos. Você fez 2 processos, fechou R$ 6.000 com o mesmo cliente. Isso numa situação mais simples. Numa situação bem simples. Beleza? E aí, vamos continuar, porque esse é só o primeiro erro. Só o primeiro erro, tá? Ainda tem mais um erro que pode acontecer. Mais um erro. E é bom você entender porque você vai ter outro processo com seu cliente. E esse é só o primeiro passo, tá? O primeiro erro. O Henrique, Francisco. Excelente, então. A Lê também. Aí agora vem o outro erro, gente. Por quê? Ele também tá alinhado com essa danadinha aqui, que é a nossa matrícula. Por isso que vocês precisam ter conhecimento nessa paradinha. Por quê? Porque vai surgir um processo assim. É um erro comum. Eu falei para você do primeiro erro, cerca de 30 milhões de imóveis no país não tem a documentação. Então, esse processo vai acontecer. Esse processo vai acontecer, tá? E ainda aqui, nessa nossa matrícula aqui, o que mais pode acontecer de erro? Bruno, me fala um pouco mais sobre o erro que pode acontecer. O segundo erro é que, quando você for analisar a matrícula, logo aqui em cima, você vai ter aqui, cadê? Características e confrontantes. Toda matrícula tem isso, características e confrontantes. Nessas características e confrontantes, vai ter as medidas do lote. Aqui ele fala para mim que é um lote de 12 por 30. 12 por 30. Essa é a informação que você precisa para a sua vida. Por quê? Com essa informação que você precisa, se você identificou ali a medida desse lote, se você sabe verificar isso, o que vai acontecer? Aqui é a medida que tem na matrícula. Porém, olha o erro comum de acontecer. Gente, imóvel antigo é muito comum de acontecer isso, muito. Eu tenho vários processos como esse. De situações, né, que o lote está com a medida diferente. Então, vamos lá. 12 por 30. Cheguei lá, o lote está com 11 por 30. O que eu tenho que fazer? Tchau, cliente, vou embora. Beijo para você. Não dá para regularizar. Tchau, fui embora. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você acabou de perder 2 processos. Por que 2 processos? Mais uma vez, Bruno, é processo de uso campeão? Não, agora não é mais processo de uso campeão. Por quê? Você já verificou, a matrícula tá no nome lá do seu cliente. Então, no meu cliente lá, que é o José, fui lá, ó, tá no nome do José. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, gente, primeira coisa na regularização. Sempre façam isso, sempre façam isso. Eu sempre jogo isso lá na cabeça dos meus alunos, estou falando sempre. Gente, sempre verifica as medidas do lote. Sempre verifica as medidas do lote. Então, você olhou aqui, é 12 por 30, chegou lá, tem 11 por 30. Ih, o que vai fazer agora? Tem uma solução para esse negócio. Que solução é essa? É um processo, mais um processo, sim, que se chama retificação diária. Que tipo de processo é esse, Bruno? Na retificação diária, você vai fazer a retificação, é como se fosse, sei lá, vamos pegar aqui. É como se fosse uma forma mais clara de você entender. É como se eu pegasse a matrícula, aqui está com erro. É como se eu fizesse a correção. Essa é a retificação. A retificação vai ser a correção. Então, eu vou corrigir uma área antiga, né, que tinha, e vou atualizar essa área. Claro que tudo vai depender da metragem e tudo mais. Tem alguns detalhes que eu posso falar para vocês em outras aulas, mais sobre essa retificação. Mas, sabendo disso, a gente entra com o processo de retificação diária. E adivinha quem faz esse processo? Você. Você que encontrou o erro para o cliente. Você que sabe aí o que é regularização de imóveis. Você que sabe o quanto é importante verificar esse documento importantíssimo que é a matrícula. Aí vem um processo de retificação diária, que também, assim como o processo de uso campeão, ele é um processo de cartório. Não tem nada a ver com a prefeitura. Ele é um processo de cartório, tá, galera? Mas lá no cartório, se você chegar no cartório hoje, eu tô querendo fazer a retificação diária. Olha lá, o Marcos tá fera. Tô querendo fazer a retificação diária.
O que eles vão pedir para você? De uma coisa eu tenho certeza. Eles vão pedir para você mandar um projeto detalhando essa área, tá? E se você não sabe criar, se você não tem noção ali, você tinha perdido o cliente. Cara, você tinha um processo. Esse processo se multiplicou, você acabou de ter 2, virou 2 processos. O que era para ser só um projeto que você fechar, você fecha 2, porque tá com a medida errada. Você vai lá e faz outro contrato com o cliente. Cliente, o seu lote tá com a medida errada. Ah, peraí, aí eu já vou quebrar uma objeção que pode surgir. Bruna, mas isso não está incluso com a regularização? Não. Isso não está incluso com a regularização. Você foi contratado para regularizar a construção. Daí, o erro está na matrícula com a medida. Isso é regularização do documento. E o que você vai ter que fazer? Você cobra outro processo. Quanto, mais ou menos? Aí, vou contar para vocês. Só um processo desse, vocês conseguem faturar na média de R$3.000. R$3.000. Tá? Vocês conseguem faturar, no mínimo, isso é um valor mínimo, num processo de retificação diária. E é um projeto simples também. Igual eu falei para vocês do processo de uso campeão. É mais simples do que parece. A gente cria ali um monte de coisa, mas é tão simples. E o que era para ser um cliente, você fechou 2. Aí, sei lá, você fechou o primeiro projeto com o cliente ali por R$5.000, R$6.000. Aí você vai e fecha mais um de 3, 4. Você fechou com o mesmo cliente quase R$10.000. Quase R$10.000. Tudo isso porque você sabia definir o erro. Tudo isso porque você chegou lá no local e conseguiu identificar o erro na matrícula. E é o que ninguém sabe, hein? O que eu tô falando aqui para vocês, vocês podem sair aí a rodo para encontrar essa informação que vocês não encontram. Você tá achando que alguém me contou? Ninguém me contou. Como é que eu descobri? Errando essa bagaça. Que eu já fiz processo errado aqui, já mandei projeto errado. O que eu fiz? Ó, só para vocês terem noção. Eu, uma vez, fui fazer uma regularização de imóvel. Daí eu cheguei lá no lote do cliente, ele falou para mim, ele me entregou, na verdade, ele me entregou toda a documentação e falou, projeto aprovado. Só que, Bruna, eu não tirei o habite do imóvel. E aí ele me mostrou ali o projeto. Aí eu fui verificar e falei, não, tá igualzinho, a gente aprovou o projeto, só que a gente não emitiu o alvará de construção. Falei, então tá, a gente vai entrar com um processo ali de regularização. Ele falou, mas as medidas, pode conferir que tá tudo certo. Certeza? Não, certeza. A gente seguiu ali todos os detalhes. Beleza. Vai eu, né, pensando, o cliente falou, mas muitas vezes ele não sabia disso. E eu fui lá, o que é que eu fiz? Criei o projeto, né? Passei o projeto ali para o software e mandei para a prefeitura. Passaram-se uma semana e eu recebo uma ligação do fiscal. Aí o fiscal ligou para mim e falou assim, Bruna, o processo está notificado. Aí eu falei, você vai ter que ir lá na prefeitura. Aí eu cheguei lá, né? Fui ver o que tem de errado nesse negócio. Cheguei lá, quando eu olhei, ele falou assim que a medida estava errada. Eu liguei para a cliente, né? Ela falou que quando eles chegaram lá na vistoria, gente, chegou lá com a trena. Deixa eu pegar aqui fingir que é uma trena aqui para vocês verem. Chegou lá com a trena, e aí a trena laser, né? Normalmente eles usam a trena laser. Chegou lá, tuf! Primeira coisa, medida do lote. O lote era para ter, acho que, salvo engano, esse lote era de 29. E ele tava com, tipo, uns 25, sabe? A medida tava diferente. Aí ele chegou lá, medida errada. Ele só fez isso e foi embora, gente. O fiscal só fez isso e foi embora. E ele tá certo? Sim, ele tá certo, porque quem errou foi eu. E aí que eu entendi. Falei, que eu vou resolver essa bagaça agora? Como é que eu vou solucionar isso aqui? Aí eu fui, que nem uma louca, tentar encontrar a solução. Foi quando eu descobri que o imóvel tinha que fazer a retificação diária. E eu nem sabia, olha para vocês verem como é que a gente erra nos processos. Por isso que eu tô falando, nunca na sua vida crie um processo sem conferir no local. É conferir em loco. Você tem que ir lá conferir em detalhes no local. Entendeu? E eu errei nisso. Aí, gente, processo notificado, e eu tive que entrar com o processo de retificação diária, lá no cartório. A parte boa é que eu fechei mais um serviço com o cliente, né? Excelente. Porém, essa falta de clareza, sabe? Gera, acho que uma sensação, até na gente, é frustrante. A gente para e pensa, nossa, mas eu não estou preparado para atender o cliente. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Tem gente que desiste da profissão, pra vocês terem noção. Para vocês terem noção, tem gente que desiste da profissão porque erra nisso. Imagina o fiscal ligando.
Seu processo está notificado que a medida está errada. Daí você nem sabe nem como é que corrige esse negócio. O que eu faço com a medida errada, gente? Pelo amor de Deus. Eles não vão te explicar, não. Não precisa esperar que eles não vão te explicar. Então, quando você tem clareza nesses erros da matrícula, você acaba fechando mais processos. E assim como eu falei, né, nessa situação onde o João vendeu para a Maria vendeu para o José, não tem contrato, só tem um contrato de compra e venda, não tem o nome na matrícula, processo de uso campeão. Claro que vai depender do advogado, tá? Então, recapitulando, vai depender do advogado e fecha mais um processo de uso campeão, beleza? O que era para ser um processo de regularização se tornaram 2. Quando você faz a outra situação onde eu falei que a medida do lote está errada, a regularização ela não vai ser feita até que a medida seja atualizada. Então, você vai lá, fecha o projeto de regularização e surge também o processo de quê? Processo de retificação diária. Bruna, o que você acha? Vamos pensar aqui numa situação. O que você acha, então, quando eu fechar um contrato com o cliente, antes de fechar o contrato com o cliente, quer dizer, lá na hora de apresentar a proposta, eu já vou lá com a minha trena, confira as medidas, tá tudo certo? Não faz isso, não. Você vai tirar a medida da casa do cliente, vai gerar soluções dele para ele antes mesmo, né, de fechar com ele. Você vai perder um tempão ali, gente. O valor da nossa hora deve ser cobrado. Cobra por isso, cobra para analisar processo, cobra para analisar os processos. São processos a mais que vocês podem fechar. A gente está falando de uma área onde tem ali pouquíssimos profissionais que sabem atuar. Se você entra, você vai dominar essa área. Se você entra nessa área, você vai dominar essa área. Tem cerca de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Então, por que esses profissionais não estão nessa área, então, Bruna? Todo dia há um monte de faculdade cuspindo aí, engenheiro, arquiteto, técnico. Por que eles não estão nessa área? Porque tem medo. Simples. Porque a faculdade não ensina. E aí, a galera vai lá para a prática, né? E fala, meu Deus, tchau. Tchau, dá tchau pro cliente. Quem não sabe identificar esses erros, vai fazer processo errado. Vai fazer processo errado com o cliente e, se não for fazer o processo errado, vai falar tchau, não tem como regularizar esse negócio. Não tem como regularizar esse negócio. Até estava lendo uma das perguntas, né, que um dos alunos me mandaram hoje. Bruna, quer dizer que se o cliente ele só tem um contrato de compra e venda, não pode regularizar? Calma, meu amor, pode regularizar sim. Pode regularizar, tá? Mas aí vai ter que ter um processo de uso campeão. Primeiro a gente regulariza o quê? O lote. Primeiro regularizar o lote com a documentação. Depois de regularizar a documentação, a gente entra com o quê? A gente entra com o processo de regularização da construção, entendeu? E quem saca isso aí, ó, tá à frente de vários profissionais, tá preparado para fechar ali vários contratos, vários novos contratos, entenderam? Então, esses erros podem acontecer, você tem que estar preparado, tá? Fora isso,